3.000 anos atrás, um homem fez um pedido a Deus que poucas pessoas hoje em dia fariam. Ele não pediu riqueza, nem poder, nem fama. Ele pediu sabedoria. E porque o seu coração era sincero, Deus respondeu. Desse pedido nasceu o livro de Provérbios, um tesouro divino de conselhos práticos, promessas espirituais e segredos eternos. Cada versículo é uma chave, capaz de abrir portas que o mundo moderno, com toda a sua tecnologia, ainda não consegue destrancar. O segredo da paz, da decisão certa, dos relacionamentos saudáveis e da vida plena diante de Deus. Provérbios não é um livro antigo, é um manual de vida atual. É Deus dizendo: se você quiser viver bem, ande comigo, eu te ensinarei o caminho. Porque o que vamos descobrir aqui não são apenas frases bonitas, são 21 ensinamentos poderosos que podem mudar completamente a forma como você enxerga a vida e como você ouve a voz de Deus. Vamos começar essa jornada juntos e que a sabedoria do Senhor seja a luz dos teus próximos passos. Antes de começarmos, queremos te fazer um convite especial. Escreve aqui nos comentários de onde você está nos assistindo hoje. É sempre incrível ver pessoas de vários lugares diferentes, unidas pela mesma sede de sabedoria. E queremos te dizer do fundo do coração, que bom que você chegou. Oramos para que esta mensagem toque sua alma, renove sua mente e traga direção para as suas próximas decisões. O livro de Provérbios não é apenas um conjunto de frases inspiradoras, é uma revelação sobre como Deus enxerga a vida prática. Enquanto muitos buscam fórmulas de sucesso, Provérbios nos mostra que a verdadeira sabedoria começa dentro do coração e se manifesta nas pequenas atitudes do dia a dia. Salomão escreveu movido por uma convicção simples, mas poderosa. A vida dá certo quando o coração anda com Deus. E por isso, cada provérbio fala com a gente de um jeito diferente. Como um pai amoroso conversando com o filho, um mestre orientando o discípulo ou um amigo experiente mostrando o caminho. O que torna esses ensinamentos tão atuais é justamente o que eles revelam sobre nós. A tecnologia muda, os costumes mudam, mas o coração humano continua o mesmo. Ainda enfrentamos orgulho, inveja, pressa, medo, decisões difíceis, relacionamentos quebrados. E é por isso que a sabedoria de Deus continua sendo o antídoto perfeito para a confusão moderna. Em um mundo que valoriza a aparência, Deus ainda olha para o caráter. Em uma geração que fala muito, Ele ainda honra quem escuta. E num tempo onde todo mundo quer vencer rápido, Ele ainda ensina que o caminho da vitória é a obediência diária. Nos próximos minutos, vamos caminhar juntos por 21 segredos poderosos escondidos em Provérbios. Verdades que talvez você tenha lido, mas nunca realmente enxergado. Cada um deles tem o poder de curar uma área da sua vida, restaurar a sua paz e reacender o seu propósito. Prepare o coração, porque a sabedoria de Deus não é teórica, ela é transformadora. E quando ela entra no coração, nada mais permanece igual. O primeiro segredo: guarde o seu coração acima de tudo. Provérbios 4:23 declara: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa não é apenas uma frase bonita, é o centro da sabedoria divina. O coração é a nascente de tudo, das palavras que dizemos, das decisões que tomamos, das reações que mostramos quando ninguém está olhando. Tudo flui a partir dele. Guardar o coração é um chamado à vigilância interior. Não é erguer muros de frieza, mas estabelecer fronteiras de discernimento. É entender que há vozes, influências e memórias que, se deixadas soltas, drenam nossa paz. Guardar o coração é filtrar o que entra pelos olhos e o que permanece na mente. É reconhecer que mágoas antigas ainda podem roubar alegrias novas. O mundo nos ensina a proteger nossos bens, nossa imagem, nossos planos.
mas Deus nos ensina a proteger o lugar onde Ele habita, porque o coração é o templo onde a presença dele se revela. E quando a fonte é pura, todo o rio da vida se torna saudável. Se você sente que a paz está escapando, talvez seja hora de olhar não para fora, mas para dentro. Deus sempre começa a transformação no terreno invisível da alma. O segundo segredo: uma resposta branda pode quebrar a mais dura ira. Provérbios 15:1 nos lembra: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes, o maior milagre não está em ver o mar se abrir, mas em ver um coração se acalmar. Uma única palavra dita com mansidão pode encerrar anos de conflito. A resposta branda não nasce da covardia, nasce do domínio próprio. Ela vem de quem aprendeu que é melhor perder uma discussão e ganhar um coração do que vencer o argumento e perder a paz. Ser manso não é ser fraco, é ter poder, mas escolher usá-lo para curar. Foi assim com Jesus, que poderia ter respondido à violência com autoridade, mas escolheu o silêncio que salva. Talvez você esteja vivendo uma tensão familiar, um conflito no trabalho, um atrito dentro da igreja. Antes de falar, respire, ore, peça ao Espírito Santo que te ensine o tom certo. Porque às vezes, Deus muda o ambiente, não quando você fala mais alto, mas quando você fala com amor. A resposta branda é uma semente. Ela pode parecer pequena agora, mas quando regada com paciência, se torna uma árvore de reconciliação. O terceiro segredo: o orgulho sempre caminha poucos passos à frente da queda. Provérbios 16:18 adverte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. O orgulho é sutil. Ele se disfarça de autoconfiança, de eu dou conta, de não preciso de ninguém. Mas o que começa como força pode virar prisão. O orgulho fecha os ouvidos, apaga a empatia e transforma aprendizado em ameaça. Ele nos impede de pedir perdão, de reconhecer erros, de aceitar conselhos. E quando o orgulho governa, a queda é só questão de tempo. A humildade, ao contrário, é o chão firme onde Deus pisa. Ela não nos diminui, nos posiciona. Ela nos lembra que tudo o que temos é graça e que ninguém é grande demais para aprender, nem pequeno demais para ser usado por Deus. Quando Davi se humilhou, foi restaurado. Quando Pedro chorou amargamente, foi reenviado. Quando Paulo caiu do cavalo, foi transformado. Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Ele o reconstrói. Talvez você tenha tropeçado em algo que parecia sucesso. Não se culpe, se curve, porque o mesmo Deus que permite a queda por amor é o que estende a mão para reerguer. E é só quem se ajoelha que volta a andar com firmeza. Esses 3 primeiros segredos formam o alicerce da sabedoria divina: guardar o coração, responder com mansidão e caminhar em humildade. Quem aprende esses princípios não apenas vive melhor, vive mais leve. Porque sabedoria, no fim, é isso: aprender a escolher a vida, mesmo quando o mundo oferece razões para endurecer. O quarto segredo: a sua reputação vale mais do que todas as suas riquezas. Provérbios 22:1 ensina: mais vale o bom nome do que grandes riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Em tempos em que o sucesso parece ser medido por números, fama e curtidas, Deus continua medindo o valor de um homem pela sua integridade. O bom nome não se compra, se constrói. E o tijolo dessa construção é a coerência. Ser a mesma pessoa no púlpito e no quarto, no trabalho e na mesa de casa, diante de todos e diante de Deus. O caráter é o que você é quando ninguém está te filmando. E diante do céu, isso vale mais do que qualquer troféu. Uma reputação íntegra abre portas que o dinheiro jamais poderia destrancar. Ela é a prova viva de que a fé verdadeira tem frutos visíveis. Porque enquanto o mundo busca reconhecimento,
O cristão busca consistência e, no final, é a consistência que permanece quando os aplausos cessam. Se o seu nome já foi ferido, lembre-se: Deus é especialista em restaurações lentas, mas profundas. Ele reescreve histórias manchadas e transforma testemunhos quebrados em exemplos de fidelidade. Porque no reino, o valor do ouro é menor que o valor da verdade. O quinto segredo: ande com os sábios. A sabedoria é contagiosa. Provérbios 13:20 declara: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Poucas coisas revelam mais sobre o seu futuro do que as pessoas com quem você caminha hoje. Cada conversa, cada conselho, cada amizade, tudo isso molda, ainda que de forma invisível, o seu destino. Andar com os sábios é uma escolha espiritual. É decidir estar perto de quem te aproxima de Deus, de quem te corrige com amor, de quem ora contigo quando o chão balança. É ter mentores, discipuladores, amigos espirituais que te lembrem do propósito quando você se distrai com o mundo. Sabedoria é um perfume que se pega por convivência. A simples presença de pessoas cheias de Deus te ensina sem que elas digam uma palavra. Por outro lado, más companhias drenam discernimento, roubam energia e te afastam da rota. Se você quer crescer em fé, sente-se com quem já aprendeu a esperar. Se quer aprender a ouvir Deus, ande com quem prefere o silêncio à opinião. E se quer amadurecer, caminhe com quem já aprendeu a se calar diante da ofensa e a servir sem aplausos. Andar com os sábios não é buscar perfeição, é buscar direção. E Deus sempre coloca os amigos certos no caminho de quem está disposto a obedecer. O sexto segredo: as palavras têm poder de vida e de morte. Cada frase molda o seu futuro. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que você diz revela o que acredita, e o que você acredita determina o que vive. As palavras são como sementes invisíveis lançadas no solo do espírito. Algumas florescem em fé, outras apodrecem em medo. E sem perceber, colhemos hoje aquilo que declaramos ontem. Palavras curam, mas também ferem. Erguem, mas também derrubam. Com uma frase você pode restaurar um casamento ou destruí-lo. Com um conselho pode levantar um filho ou marcá-lo para a vida toda. Deus criou o mundo com palavras e nos deu esse mesmo dom em menor medida. É por isso que Ele nos chama à responsabilidade da fala. Antes de dizer algo, pergunte: isso edifica ou destrói? Aproxima ou afasta? Reflete o amor de Cristo ou o sarcasmo do mundo? Muitas vezes, o milagre que esperamos depende do tipo de palavra que liberamos. Quem fala fé, caminha em fé. Quem profetiza vida, enxerga caminhos onde antes só via muros. E quem aprende a se calar quando o coração está ferido, evita guerras desnecessárias e planta paz onde antes havia caos. Use a sua boca como instrumento de bênção, porque o céu se move na direção das palavras que concordam com ele. Esses 3 segredos são pilares da maturidade cristã: a integridade que protege o nome, as companhias que moldam o caminho e as palavras que criam o ambiente. Eles nos lembram que sabedoria não é um dom místico, é um estilo de vida diário, feito de escolhas pequenas, mas eternas. Quando você fala com amor, anda com discernimento e vive com caráter, o reino se manifesta através de você. E pouco a pouco, o mundo passa a enxergar Jesus não nas suas falas, mas no seu reflexo. O 7º segredo: o sábio aceita a correção, o tolo a despreza. Provérbios 12:1 diz de forma direta: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é tolo. Poucas verdades são tão simples e tão difíceis de viver. A correção é o bisturi de Deus. Corta, mas cura. E a forma como reagimos a ela revela o tipo de solo em que nossa alma está plantada.
O orgulhoso vê correção como ofensa. O sábio a enxerga como investimento. Quem aprende com a crítica cresce. Quem foge dela repete os mesmos erros. A verdade é que Deus usa pessoas, pastores, amigos, cônjuges, até situações constrangedoras, para nos alinhar novamente à sua vontade. A repreensão, quando vem de amor, é graça disfarçada. Ser ensinável é o primeiro passo para ser transformado. Não é à toa que toda queda espiritual começa com a frase "eu já sei". Mas sabedoria verdadeira nasce da humildade de dizer: Senhor, o que ainda preciso aprender? Se Deus te corrige, é porque ainda há esperança. Se Ele te confronta, é porque te considera filho. Aceitar correção não é humilhação, é cura. E só quem permite ser moldado pode carregar o brilho do ouro purificado. O oitavo segredo: um coração alegre é remédio. Provérbios 17:22 afirma: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Em um mundo saturado de ansiedade e comparações, a alegria espiritual é resistência. Ela não depende das circunstâncias, brota da presença de Deus. Um coração alegre não é um coração alienado, é um coração curado. Ele sabe que o choro dura uma noite, mas a fidelidade de Deus dura para sempre. A alegria do Senhor é mais do que uma emoção. É uma força que sustenta, um escudo invisível que impede o desespero de dominar. Há quem procure cura em 1000 lugares e esquece que parte dela começa dentro da alma. Rir, agradecer, louvar, tudo isso é medicina divina. E quando o coração decide não se deixar endurecer, o corpo sente, a mente descansa e a vida volta a florescer. Escolher a alegria é escolher a fé, não é negar a dor. É olhar para ela e dizer: você não tem a última palavra. E toda vez que você faz isso, o céu se move. Porque um coração que adora no deserto já está a caminho da promessa. O nono segredo: a verdadeira força é o domínio próprio, não a dominação. Provérbios 16:32 ensina: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. O mundo admira quem conquista territórios. Deus admira quem conquista a si mesmo. Autodomínio é a prova de maturidade espiritual. Não se trata de reprimir emoções, mas de consagrá-las. É sentir raiva, mas não se tornar refém dela. É ter poder para reagir, mas escolher perdoar. É ouvir uma provocação e responder com silêncio. Jesus nos mostrou o que é força. Pendurado na cruz, ele poderia ter chamado legiões de anjos, mas escolheu suportar por amor. Esse é o tipo de poder que transforma o mundo. Domínio próprio é mais difícil do que vencer inimigos, porque o maior inimigo está dentro de nós. Mas o Espírito Santo habita em nós justamente para isso, para ensinar o coração a respirar antes de reagir, a pensar antes de falar, a amar antes de julgar. A vitória que Deus mais celebra não é quando você derrota alguém, é quando vence a si mesmo. E quando a ira se cala, o Espírito fala. É ali que nasce a verdadeira força dos filhos de Deus. Esses 3 segredos, a correção que aperfeiçoa, a alegria que cura e o domínio próprio que liberta, são como os degraus de uma mesma escada. O primeiro nos ensina a ouvir, o segundo a sorrir mesmo no vale, o terceiro a manter o controle quando tudo quer sair do lugar. Juntos, eles formam a alma de uma fé madura, uma fé que não depende do que sente, mas do que confia. Quando você permite que Deus te corrija, restaura a alegria e te dá domínio próprio, algo muda profundamente. Você deixa de apenas sobreviver à vida e começa a governar sobre ela com mansidão, sabedoria e paz. O 10º segredo: a paciência desarma o conflito e traz paz. Provérbios 19:11 ensina:
A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Vivemos em tempos acelerados, onde todo mundo quer ter a última palavra. Mas quem confia em Deus não precisa vencer todas as discussões, só precisa preservar a paz. A paciência é mais do que esperar. É confiar enquanto se espera. É a escolha de não reagir na mesma velocidade do mundo. É o poder de respirar fundo quando tudo em você grita por resposta. Quantas feridas teriam sido evitadas se tivéssemos esperado 1 minuto antes de responder? Quantas pontes não teriam caído se tivéssemos orado antes de falar? A paciência é o escudo dos sábios. Ela não nega a dor, apenas não deixa que ela dite o tom da sua voz. É a arte de entregar a justiça nas mãos de Deus, sabendo que Ele vê o que os olhos humanos não veem. Ignorar uma ofensa não é fraqueza, é glória. Significa escolher ser livre em vez de ser ferido. E quando você se recusa a alimentar o conflito, o céu multiplica a paz, porque o Espírito Santo habita em corações onde a paciência abre espaço e a ira não encontra eco. O 11º segredo: Deus pesa as intenções, não as aparências. Provérbios 21:2 declara: todos os caminhos do homem são retos aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. O ser humano julga pela superfície. Deus avalia pela raiz. Vivemos em um mundo que valoriza performance, onde o parecer conta mais que o ser. Mas Deus não se impressiona com gestos visíveis, Ele busca motivações puras. Ele conhece o porquê por trás de cada o quê. Podemos enganar os outros com palavras e até enganar a nós mesmos com boas intenções. Mas diante de Deus, não há maquiagem que disfarce o coração. E essa verdade, em vez de gerar medo, deve gerar libertação. Porque Deus não exige perfeição, exige sinceridade. Ele prefere um coração imperfeito, mas honesto, a um exterior impecável e vazio. Quando nossas ações brotam de amor genuíno, mesmo as pequenas coisas ganham valor eterno. Não é o tamanho da oferta, é o tamanho da entrega. Não é o brilho da obra, é o motivo por trás do serviço. E toda vez que agimos para agradar o Senhor e não os homens, o céu toma nota, mesmo quando ninguém mais vê. Então, se você tem vivido com o peso de ser suficiente, descanse. Deus já te aprovou antes mesmo de te exibir, e Ele se alegra mais com um gesto sincero do que com 1000 palavras ensaiadas. O 12º segredo: palavras bondosas são mel para a alma, curam feridas que ninguém vê. Provérbios 16:24 revela: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há feridas que remédios não alcançam, apenas palavras alcançam. E há curas que não vêm de remédios, mas de uma conversa. Todos os dias, cruzamos com pessoas sorrindo por fora e sangrando por dentro. E o simples ato de dizer, eu acredito em você, estou orando por você, ou Deus ainda tem um plano, pode transformar uma noite escura em amanhecer. A bondade verbal é poder espiritual. Ela muda atmosferas, ela desarma defesas, ela faz Deus perceptível em um mundo que o esqueceu. Palavras doces não são bajulação, são intercessão. Elas lembram o outro do valor que o céu já declarou. Quando você fala com gentileza, está ecoando a voz do próprio Cristo, que tratava até os feridos com dignidade. E assim como o mel cura feridas externas, palavras de graça curam feridas internas. O mundo já tem gente demais apontando o erro. O reino precisa de gente disposta a apontar o amor. Falar com brandura é um ministério. E cada vez que você abençoa com a boca, o céu planta sementes de cura na alma de alguém. Esses 3 segredos, a paciência que traz paz, a sinceridade que agrada a Deus e as palavras que curam, mostram que a sabedoria verdadeira é profundamente relacional. Ela toca a forma como lidamos com o outro, com Deus e conosco mesmos.
A paciência nos ensina a respirar antes de reagir. A sinceridade nos chama a ser inteiros diante do Senhor. E a bondade nos lembra que o poder da vida mora na língua de quem escolhe amar. Quando você aprende esses 3 caminhos, você não apenas vive melhor, você se torna um instrumento da própria presença de Deus em um mundo que precisa desesperadamente dela. O 13º segredo. A integridade é a bússola quando o caminho parece incerto. Provérbios 11:3 declara: a integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Em um mundo que muda de direção a cada tendência, a integridade é o mapa que não envelhece. Ela não depende de conveniência, depende de caráter. Ser íntegro é escolher o certo mesmo quando o certo custa caro. É fazer o que agrada a Deus, mesmo que ninguém esteja olhando. É permanecer verdadeiro quando a mentira parece mais lucrativa. A integridade é o tipo de sabedoria que não se aprende em livros. Se aprende nas encruzilhadas da alma. Ela é o farol que te mantém firme quando a neblina da dúvida cobre o caminho. E quem anda em retidão nunca anda sozinho, porque o próprio Deus caminha com ele. Pode parecer que quem corta caminho chega mais rápido, mas no fim é o íntegro quem chega com paz. E a paz vale mais do que qualquer atalho. O 14º segredo. A paz e o contentamento são mais fortes que a inveja e a comparação. Provérbios 14:30 ensina: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Poucas coisas adoecem tanto a alma quanto o hábito de comparar. A inveja transforma bênçãos em pesos e vitórias em fardos. Mas o coração em paz não precisa competir, apenas confiar. A comparação rouba a alegria, porque nos faz olhar para os outros quando deveríamos olhar para Deus. E enquanto você mede sua vida pela régua alheia, esquece que o céu escreveu uma história única sobre você. A paz interior nasce quando entendemos que o que Deus tem para nós não depende do que Ele deu a outros. Há tempo para cada promessa, há ritmo para cada milagre, e o relógio de Deus nunca atrasa. O contentamento não é conformismo, é gratidão amadurecida. É dizer: Senhor, eu confio no teu tempo e descanso na tua vontade. E quem vive assim, vive leve. Porque a alma em paz se torna terreno fértil para a presença de Deus florescer. A inveja seca, a paz frutifica. Por isso, escolha celebrar, não competir. Porque quem celebra a vitória do outro está anunciando que o seu tempo também vem. O 15º segredo. A generosidade multiplica o que você entrega. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Generosidade não é matemática, é mistério divino. A lógica do reino é inversa. Quanto mais você dá, mais recebe. Porque quem abre a mão não perde, semeia. Ser generoso é mais do que doar dinheiro. É doar tempo, atenção, perdão. É viver com o coração desarmado, sabendo que o que sai das suas mãos não sai da sua vida, apenas muda de forma e volta multiplicado. A generosidade é uma profecia silenciosa. Toda vez que você abençoa alguém, está dizendo ao céu: eu confio em ti para suprir o que dei. E Deus, fiel como é, responde à confiança com abundância, não apenas material, mas espiritual. O generoso vive de portas abertas, porque o mesmo vento que leva também traz. E quanto mais abençoa, mais se torna parecido com aquele que deu tudo. O verdadeiro segredo da prosperidade não é o acúmulo, é o escoamento. Dar é um ato de fé. E quando a fé se torna generosa, o reino se torna visível. Porque nada revela mais o coração de Deus do que alguém que ama dando, sem esperar aplausos, apenas confiando. Esses 3 segredos, a integridade que guia, a paz que cura e a generosidade que multiplica, revelam o lado mais prático da sabedoria divina.
Eles mostram que ser sábio não é saber muito, mas viver bem. A integridade nos mantém no rumo certo. A paz nos mantém leves enquanto caminhamos. E a generosidade nos lembra que toda semente de amor sempre volta em forma de colheita. No fim é simples. O coração que é verdadeiro, tranquilo e generoso se torna um espelho onde Deus gosta de se ver. E esse é o maior elogio que o céu pode fazer a alguém. O 16º segredo: é melhor ter pouco com justiça do que muito sem paz. Provérbios 16:8 afirma: melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Essa é uma das verdades mais contraculturais do Evangelho e também uma das mais libertadoras. O mundo mede sucesso por acúmulo. Deus mede por coerência. Não há riqueza que compense um travesseiro sem descanso. O lucro que custa a paz é prejuízo disfarçado. E a vida que corre atrás de mais, sem propósito, termina cansada e vazia. A justiça aqui não é apenas ética, é alinhamento com o coração de Deus. É viver de forma que o que temos não nos possui e o que buscamos não nos corrompe. Quando o justo prospera, a prosperidade é bênção. Quando o injusto enriquece, o ouro vira peso. Deus nunca prometeu que todos teríamos muito, mas prometeu que teríamos o suficiente com paz. E essa é a verdadeira abundância. Saber que não falta nada quando se tem consciência limpa e alma serena. O contentamento é um milagre silencioso. Quem o encontra, descobre que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se aprende a agradecer. O 17º segredo: a mansidão convence mais do que a força. Provérbios 25:15 ensina: com paciência se convence o príncipe e a língua branda quebra até os ossos. Vivemos em uma geração que acredita que o volume da voz define a verdade, mas o céu trabalha em outro tom. Deus sempre se revelou mais em sussurros do que em gritos. A mansidão é poder sob controle, é saber que você poderia reagir, mas escolhe redimir. É a força do Espírito Santo substituindo o instinto de revanche. As maiores vitórias espirituais não acontecem quando vencemos debates, mas quando vencemos a carne. O coração manso não precisa provar nada. Ele confia que Deus mesmo defenderá sua causa. Jesus, o Rei dos Reis, entrou em Jerusalém montado num jumentinho, não num cavalo de guerra. Esse gesto define o reino, poder que serve, autoridade que ama. A mansidão convence porque desarma. Ela não responde com dureza, mas com dignidade. E quando o outro espera ataque, mas encontra graça, ele experimenta algo do próprio coração de Cristo. Não é fraqueza baixar a voz, é sabedoria. Porque o amor sempre fala mais alto, mesmo em silêncio. O 18º segredo: não se alegre quando seu inimigo cair. A misericórdia move o coração de Deus. Provérbios 24:17 e 18 aconselha: não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade. Essa é uma das lições mais desafiadoras para o coração humano, porque dentro de cada um de nós há uma voz que quer ver justiça com gosto de vingança. Mas o Evangelho nos convida a um caminho mais alto, o da misericórdia. A vingança satisfaz o ego, mas fere o espírito. O perdão fere o orgulho, mas cura a alma. Deus não se alegra com a queda de ninguém, nem mesmo dos maus. O coração do Pai é sempre restauração, nunca espetáculo. E quando nos alegramos com o fracasso de alguém, nos afastamos do coração dele. Perdoar não é concordar com o erro, é se libertar da prisão que ele criou. É deixar que Deus seja juiz e deixar de ser carcereiro. É confiar que a justiça divina é mais completa do que a nossa sede de revanche. A misericórdia é o maior sinal de maturidade espiritual. E quem escolhe perdoar se torna semelhante a Jesus.
o homem que orou pelos que o crucificaram. Quando você decide não se alegrar com a queda do outro, o céu se alegra com a sua. Porque nada reflete mais o coração de Deus do que alguém que responde à dor com graça. Esses 3 segredos, a justiça que traz paz, a mansidão que convence e a misericórdia que liberta, formam uma trilogia do caráter cristão maduro. Eles nos ensinam que ser sábio é preferir o certo ao confortável, o calmo ao barulhento e o compassivo ao vingativo. O justo dorme em paz, o manso anda leve, o misericordioso vive livre. E juntos, esses 3 se tornam testemunhas vivas de um reino que não é deste mundo. Um reino onde o poder é servir e a vitória é amar. O 19º segredo: a sabedoria edifica o lar. A insensatez o destrói por dentro. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Essa verdade vai muito além das paredes físicas. O lar aqui representa tudo o que construímos: família, relacionamentos, ministério, reputação, futuro. A sabedoria é o alicerce invisível das casas que permanecem de pé. Ela não aparece em discursos, mas em decisões. Não se vê nos aplausos, mas nas atitudes de amor e paciência que ninguém nota. Um lar não se edifica com dinheiro, mas com temperança. Não se sustenta com aparência, mas com perdão. Toda casa forte é sustentada por gente que ora mais do que grita, que escuta mais do que acusa, que serve mais do que exige. A insensatez não destrói de repente, corrói aos poucos. Começa com orgulho, cresce com falta de diálogo e termina com corações distantes sob o mesmo teto. Mas o Espírito Santo pode reconstruir até o que parecia em ruínas, se o coração estiver disposto a aprender de novo. Lar é lugar de graça, não de guerra, e a sabedoria é o tijolo com que o amor escolhe recomeçar. O 20º segredo: o trabalho diligente traz satisfação que o discurso nunca alcança. Provérbios 14:23 ensina: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Vivemos na era das ideias, mas Deus ainda honra o esforço. A sabedoria bíblica não despreza o planejamento, mas lembra que fé sem ação é intenção sem fruto. Há um tipo de alegria que só o suor traz. A alegria de ver o que foi plantado florescer. O trabalhador fiel participa do próprio caráter de Deus. Afinal, o primeiro verbo das Escrituras é criou. O reino valoriza quem faz com amor o que o mundo considera pequeno. O problema não é sonhar, é nunca sair do sonho. E muitos perdem milagres porque desistem antes da colheita. Trabalhar com diligência não é idolatrar o esforço, é honrar a oportunidade. É entender que o tempo é semente e cada tarefa feita com fidelidade é um altar invisível levantado diante de Deus. O preguiçoso fala de planos, o sábio planta futuros. E quando o céu olha para alguém que persevera, ele sopra favor sobre as suas mãos. O 21º segredo: mesmo quando você não entende o caminho, Deus ainda está dirigindo os seus passos. Provérbios 16:9 declara: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa talvez seja a síntese de toda a sabedoria: aprender a descansar na soberania divina. Existem dias em que tudo parece fora de rota, e a fé se mistura com frustração. Mas Deus nunca perde o controle, nem mesmo quando parece ausente. Ele é o GPS invisível do destino, recalculando nossas rotas com graça cada vez que erramos a saída. A sabedoria não é ter todas as respostas, é continuar confiando quando não há respostas. É entender que os nãos de Deus são caminhos disfarçados de muros, e que enquanto você chora uma porta que se fechou, o céu já está abrindo outra que você ainda não viu. A vida de fé é feita de passos pequenos, guiados por uma mão gigante. E mesmo quando o chão desaparece, a presença dele permanece.
Porque a promessa não é você vai entender tudo, é eu estarei com você em tudo. Deus não guia com mapas, guia com presença. E a presença dele é mais segura que qualquer destino. Esses 3 últimos segredos, a sabedoria que edifica o lar, o trabalho que gera fruto e a confiança que guia os passos, formam o desfecho perfeito para o livro da vida prática de Deus. Eles nos lembram que sabedoria não é teoria, é vida no cotidiano. Ela começa dentro da casa, se manifesta no trabalho e se confirma na confiança. Ela não promete ausência de dificuldades, mas plenitude de propósito. No fim, ser sábio é isso. Andar com Deus na segunda-feira com o mesmo coração do domingo. É transformar cada escolha comum em adoração silenciosa. E é viver crendo que, mesmo quando nada parece fazer sentido, o autor da história continua escrevendo com amor o próximo capítulo. Meu irmão, minha irmã, há algo poderoso que acontece quando a sabedoria de Deus desce do papel e entra no coração. Depois de percorrermos esses 21 segredos, percebemos que Provérbios não é um livro de mandamentos frios, mas um manual de vida abundante. Cada versículo é como uma semente, simples à primeira vista, mas carregada de poder para mudar o solo da alma. A sabedoria de Deus sempre foi prática. Ela não está escondida em templos ou reservada a teólogos. Está nas escolhas que fazemos todos os dias. Está no tom que usamos para responder, nas palavras que decidimos não dizer, na maneira como tratamos as pessoas, na forma como reagimos quando ninguém está olhando. Quando Salomão pediu sabedoria, ele não queria inteligência para impressionar, queria discernimento para obedecer. E é exatamente isso que o Espírito Santo ainda busca em nós. Corações ensináveis, sensíveis, dispostos a serem moldados pela verdade. Esses 21 segredos se conectam como um mosaico. Cada um toca uma dimensão da vida cristã e juntos formam um retrato completo de um coração transformado. Eles falam sobre proteger o interior, guarde o seu coração, dominar as palavras. A língua tem poder de vida e morte. Escolher relacionamentos com propósito, ande com os sábios e viver com integridade, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Outros nos lembram de verdades que o mundo esqueceu, que a paciência é mais forte que o impulso, que a mansidão convence mais do que o grito, que a generosidade nunca empobrece e que a misericórdia é o idioma do céu. E talvez a mensagem mais profunda de todas seja esta: sabedoria não é um conjunto de regras, é o reflexo do caráter de Deus em nós. Ser sábio é pensar como Cristo, reagir como Cristo e amar como Cristo. É permitir que o Espírito Santo transforme cada decisão em testemunho e cada atitude em semente de eternidade. Provérbios nos ensina que o caminho do sábio não é o mais fácil, é o mais frutífero. O tolo busca atalhos, o sábio constrói fundações. O tolo fala primeiro, o sábio ora antes de responder. O tolo coleciona posses, o sábio coleciona paz. O tolo compara, o sábio confia. Sabedoria não é não errar, é aprender rápido quando erra. É reconhecer que o mesmo Deus que corrige é o Deus que cura, e que o mesmo Pai que exige é o que abraça. E quando a sabedoria começa a guiar nossas palavras, nossos relacionamentos e nossos sonhos, a vida deixa de ser uma corrida e se torna uma caminhada com propósito. Porque o sábio entende que o sucesso sem santidade é só distração disfarçada. Mas a fidelidade, essa sim, é a verdadeira vitória. Talvez hoje você perceba que tem vivido cansado de tentar entender tudo, resolver tudo, provar tudo. Mas Provérbios sussurra: descansa. Deus não pediu que você fosse o mais esperto, apenas o mais obediente. Ele mesmo prometeu dirigir seus passos, mesmo quando seus olhos não enxergam o caminho. A sabedoria é o mapa da alma que quer chegar inteira ao fim.
E se há uma oração que devemos fazer todos os dias, é esta: Senhor, dá-me um coração que te ouve, porque o coração que ouve a Deus não se perde. Mesmo em meio ao barulho do mundo, ele continua no rumo certo, mesmo quando o chão muda de cor. E mesmo quando a tempestade vem, ele permanece de pé porque suas raízes não estão na lógica, mas na palavra. Esses 21 segredos são, no fundo, 21 convites de Deus para viver diferente. Viver com propósito quando o mundo vive no automático. Viver com pureza quando o mundo vive de aparências. Viver com mansidão quando o mundo grita. Viver com esperança quando tudo parece perdido. O livro de Provérbios é a voz do pai dizendo: Filho, eu quero que sua vida dê certo, não só lá fora, mas aqui dentro. E toda vez que você escolhe aplicar uma dessas verdades, o céu sorri. Então, guarde isso. Cada decisão de hoje é uma semente do amanhã. Cada palavra pode ser ponte ou muro. Cada ato de generosidade abre portas invisíveis. E cada escolha de sabedoria é um passo mais perto do coração de Deus. Não existe vida perfeita, mas existe vida guiada. E quem é guiado pela sabedoria caminha com o próprio autor da vida. Meu irmão, minha irmã, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Talvez você tenha ouvido tudo isso e pensado: eu quero viver com essa sabedoria, mas nem sempre consigo. E é justamente por isso que a graça existe. Porque Deus não pede perfeição, Ele oferece direção. Vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos porque a tua sabedoria não é um mistério distante, mas um presente diário, disponível a quem pede com sinceridade. Hoje, diante da tua presença, nós te pedimos algo maior que sucesso, maior que reconhecimento, maior que respostas rápidas. Nós pedimos sabedoria vinda do alto, sabedoria para calar quando as palavras ferem, sabedoria para falar quando o silêncio dói, sabedoria para discernir o que vem de ti e o que só parece bom. Ensina-nos a guardar o coração, Senhor, para que as feridas do passado não definam o futuro. Dá-nos mansidão nas respostas, humildade nas vitórias e paciência nas esperas que não entendemos. Perdoa-nos pelas vezes em que escolhemos o atalho, em que reagimos com orgulho, em que deixamos o medo decidir no lugar da fé. Tu sabes, Pai, o quanto é fácil se perder num mundo barulhento. Mas hoje, neste momento, queremos voltar à tua voz. Faz-nos lembrar que cada escolha é uma semente, que cada palavra pode curar ou ferir, e que cada ato de amor é uma forma de te adorar. Queremos viver com propósito, não apenas existir entre os dias. Dá-nos corações ensináveis, Senhor. Livra-nos da arrogância disfarçada de autoconfiança. Ajuda-nos a acolher a correção como quem recebe um presente, porque sabemos que o teu toque molda e nunca destrói. Renova em nós o espírito de contentamento, que saibamos descansar, mesmo quando não entendemos o caminho. Tu és o Deus que guia passos, mesmo quando a estrada parece confusa. E se houver alguém aqui cansado, perdido, ou sentindo que errou demais para recomeçar, revela a esse coração que nunca é tarde para ser sábio. Pai, derrama sobre nós o teu Espírito. Faz-nos lembrar que sabedoria não é só pensar certo, é viver certo, amar certo, perdoar certo, e que a tua presença é mais valiosa do que qualquer conquista. Abençoa cada pessoa que está orando comigo agora. Aquele que está assistindo em silêncio, com lágrimas nos olhos, com o coração apertado, achando que não tem forças para continuar. Envolve-o com o teu amor. Faz ele sentir que o Senhor está aqui, neste exato momento, sussurrando: eu ainda estou guiando os seus passos. Senhor, nós entregamos os planos, os medos e os sonhos em tuas mãos. Pedimos tua direção sobre as decisões que temos pela frente. Se o caminho for estreito, dá-nos coragem. Se for longo,
dá-nos perseverança. E se for escuro, dá-nos fé. Transforma esta oração em um recomeço de fé, de propósito, de sabedoria. Que cada um que ouvir esta mensagem sinta que algo mudou por dentro. Não uma emoção passageira, mas uma convicção eterna. E quando sairmos deste momento, que as nossas palavras curem, que as nossas atitudes edifiquem e que a nossa vida inteira te glorifique. Porque no fim, Senhor, tudo o que queremos é isso, andar contigo e pensar como o teu coração pensa. Em nome de Jesus, amém. Amados, antes de sairmos deste momento, respira fundo e deixa essa verdade descer ao coração. Deus não terminou a obra que começou em você. Talvez o mundo não veja ainda, mas o céu já percebeu o quanto você está mudando. Pouco a pouco, decisão por decisão, palavra por palavra. A sabedoria não nasce em um dia. Ela é construída passo a passo. Toda vez que você escolhe amar em vez de reagir, orar em vez de reclamar, servir em vez de competir. E é assim que Deus transforma pessoas comuns em testemunhos vivos da sua graça. Se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir duas coisas muito simples, mas que fazem uma diferença enorme. Primeiro, escreve aqui nos comentários o que mais tocou o teu coração. Qual dos 21 segredos de Provérbios você quer viver a partir de hoje? Ou talvez o que Deus te lembrou enquanto ouvia essa palavra. Compartilha isso. Não é só interação, é um ato de fé. Quando você escreve, você declara publicamente: eu recebo essa verdade na minha vida. E eu oro para que cada comentário aqui se torne um testemunho de transformação. Segundo, se você ainda não faz parte desta comunidade, se inscreva agora no canal. Aqui nós buscamos sabedoria, esperança e direção, não apenas para entender a Bíblia, mas para vivê-la de verdade. Toda semana, nós mergulhamos juntos em mensagens que curam, orações que restauram e reflexões que reacendem o propósito. Então, ativa o sininho e vem caminhar com a gente, porque este canal é sobre comunhão e crescimento em Deus. É sobre gente real aprendendo, tropeçando e recomeçando com fé. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha este vídeo agora. Talvez seja o empurrão que o coração dessa pessoa precisava para se levantar de novo. Lembre-se, sabedoria não é saber mais, é amar melhor. E se há algo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida hoje, é te ensinar a viver com paz, propósito e discernimento, mesmo quando o mundo ao redor perde o rumo. Que a palavra de Deus continue ecoando na sua mente, fortalecendo as suas decisões e te lembrando que quem anda com o Senhor nunca anda sozinho. A sua mudança já começou e o seu melhor ainda está por vir.